Oi, hoje é a resenha do conto As Manigâncias de Dona Frosina, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea Onde Estivestes de Noite, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Também, com esse dinheiro mirrado, isso é o que a viúva Dona Frosina diz do Montepio, mas dá para ela comprar leite de rosas e tomar verdadeiros banhos com um líquido leitoso. Dizem que sua pele é espetacular. Usa desde mocinha o mesmo produto e tem cheiro de mãe. Assim começa As Manigâncias de Dona Frosina, que conta a história. Pera, na verdade, nesse conto aqui eu vou falar praticamente tudo o que acontece nele. Um conto super curtinho, de 2 páginas e um pouquinho mais, que realmente, aqueles contos bem malucos, aqueles textos que a gente talvez nem possa chamar de conto, porque na verdade nem conta uma história, né? Mas também não é aquela coisa do não conto. É uma situaçãozinha interessante sobre um personagem. E daí a gente tira alguma coisa talvez interessante pelo lado da Clarice Lispector, talvez um gracejo, né? Uma tiração de sarra para com nós, leitores. Mas essa Dona Florinda realmente é uma personagem interessante, né? Com pouquíssimas páginas, parágrafos também, a autora consegue criar pra gente algo sensacional da gente ler, com certeza. Bom, esta viúva aqui, realmente ela ficou viúva, inclusive muito cedo, 20 e pouquinhos anos. Deixa eu confirmar aqui para vocês, quanto foi? Né? 29 anos, na flor da idade, mas ela teve um filho, inclusive depois ela se tornou uma avó. Só que ela é daquelas viúvas de antigamente, né? Ficou viúva, não pode mais casar, né? Tem que guardar o luto para sempre, né? Se fecha, não usa mais decotes, né? Roupas longas, aquela coisa bem tradicional mesmo. Mas ela até diz, né, que ela ainda continuou a ter filhos porque ela era uma parteira, né? Ou seja, ela pôs muita criança no mundo. Não era a criação dela, mas com certeza ela colocou gente no mundo. Aí depois, claro, como é um texto de Clarice Lispector, parte para uma piração aqui sensacional, que é quando... Aí uma coisa curiosa que a gente pode dizer a respeito aqui desse texto é que o narrador, que é o narrador? Ou então, quem é o narrador? O narrador, ele faz um questionamento sobre a Dona Florinda e meio que quer perguntar para ela alguma coisa. É uma situação meio esquisita. Daquelas de a gente dizer que isso aqui não é um conto, mas também não é um não conto, porque tem, sim, realmente, esta personagem interessante. Eu acho que é a figura realmente do narrador que faz com que a gente fique na dúvida. Apenas pela personagem, diria que não, mas o narrador mesmo é que põe tudo na questão de isso aqui é o que, afinal de contas, né? Mas o que é dito aqui, que é a grande pergunta desse narrador, diz, olha só, Dona Frosina, a senhora tem qualquer coisa a ver com Dona Flor e seus 2 maridos? Olha que pergunta absurda. Bom, hoje em dia muita gente não sabe do que se trata isso, né? Quer dizer, aqui o pessoal literário que gosta de ler muita coisa sabe, claro, que isso é um título de um livro de Jorge Amado. Mas claro, com certeza, quando a Clarice escreveu esse conto aqui, ou talvez um não conto, ou seja lá que seja talvez um ensaio, né? Acho que ela pensou mais no filme que foi feito da obra do Amado, com certeza, lá com o José Wilker e a Sônia Braga e também o Mauro Mendonça, que tínhamos, claro, o Vadinho, né? Sim. Mas aqui ela responde, né? Que é isso, minha amiga? Mas que pecado grande, sou viúva virgem, minha filha. A resposta já é coisa interessante. Mas, claro, a gente tem que pensar na obra do Jorge Amado, né? Que tinha aquela viúva, né? Que passou a ter um segundo marido, mas se mantinha casada com o falecido, que era o fantasma do Vadinho, né? Ó, uma obra bastante interessante do Machado não tira Machado de Assis, do Jorge Amado, né? Que aliás eu nunca li o original, né? Só conheço o filme, aliás 2 filmes e também acho que uma minissérie que teve na TV, né? Ou seja, vários atores, eu já vi esses personagens famosos do Amado, mas com certeza, né? Claro, ela está dizendo aqui pro narrador que pergunta, que faz essa questão para ela, que realmente não, ela não mantém a viuvez durante tanto tempo porque ela tem 2 maridos, né? Um vivo e um falecido, com certeza.
Mas é curioso isso, como esse conto aqui, ou seja lá o que for, passa por uma questão muito da esquisita. Depois fala sobre apelido e em seguida perde-se em umas questões aqui muito da esquisitas. Quer dizer, né, quando eu falei que ia colocar muitos spoilers a respeito desse texto, na verdade não muitos, porque são várias coisas que são colocadas a seguir, e se a gente for colocar cada uma delas em questão, realmente não vale a pena, porque são coisas realmente perdidas, soltas no ar. O que vale talvez é a gente perceber exatamente do que se trata esse título bem chamativo dessa obra da Clarice Lispector, que são as manigâncias. Ela até diz no final do texto, ela não, o narrador aqui da história, né? Num típico PS, né, o pós-scriptum, né, que é procure no dicionário o que quer dizer manigâncias, mas adianto-lhe o serviço. Manigância, prestidigitação, manobra misteriosa, artes de berlinques e berloques, retirado aqui do pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa. Pois é, o próprio narrador aqui induz a gente a procurar o significado dessa palavra, a manigância, e já diz o resultado, ou seja, realmente é um truque de rápido movimento que essa viúva faz durante toda a vida. Que coisa curiosa também, né? Ou seja, é um texto completamente, que eu sempre costumo dizer, né, fora da caixinha. A gente na verdade não sabe o que diabos a Clarice Lispector quis dizer com ele, aqueles textos bem largadões. Mas é curioso que não é aqueles textos chatos, daquelas viagens. O que você está querendo dizer, Clarice? Né? Por que você está fazendo isso com a gente, nós leitores? Né? A gente quer conhecer a sua obra e você fica fazendo a gente sofrer com essas coisas esquisitas, sem pé nem cabeça, ou então dentro daquela espiral que eu sempre comento que ela faz, em volta de um mesmo tema, reciclando tudo o tempo todo. Mas não, a diferença aqui desse texto é que pelo menos o personagem é atraente. Há uma certa comicidade aqui em todo o texto. A gente percebe que então isso aqui é pelo menos divertido, mesmo que seja ainda uma coisa completamente doida, maluca, sem sentido, que no fundo, mesmo que a gente tenha gostado, achado graça, daqui a 2, 3 dias a gente nem vai lembrar que a gente leu isso aqui, essa obra da Clarice Lispector. Claro, comparando com os outros textos que a gente viu dela aqui dentro desse volume Onde Estivesses de Noite, que está carregado desses textos completamente, que a gente pode chamar de não conto, não tem aquela narrativa tradicional do começo, do meio e do fim. A gente sim pode dizer que isso aqui é quase um alívio, mais que um alívio cômico, realmente um balde de salvação, né? Para dizer pelo menos, opa, temos um texto aqui ou outro que sim vale a pena o livro, vale a pena comprar o livro, não somente ler o livro, ter ele ali guardadinho na estante. Claro, teve outros textos anteriores que a gente já viu aqui, que sim, valem a pena também, mas esse aqui, por ser super suave, pelo menos faz com que a gente se divirta um pouco, mesmo que a gente vai esquecer dele daqui a algumas horas. Acho que horas já é suficiente para a gente esquecer do que está acontecendo por aqui. Aquela coisa, tudo fragmentado. O grande problema desses textos, que no fundo não apresentam para a gente uma narrativa, porque é justamente isso que faz ficar na nossa memória o destino dos personagens, da gente se interessar por o que está acontecendo com eles. Mas no fundo precisa ter alguma coisa, né? Um começo, um meio e um fim tradicional. No mínimo aqui a gente sim gosta da Dona Florosina, mas tudo bem. Aliás, falando em Franzina, né? Até quando eu terminei de ler, eu fiquei pensando, talvez a referência que o narrador hoje em dia fizesse, não sim para o filme Dona Flor e seus dois maridos, mas para a Frozen lá da Disney, só por causa da conexão com o nome. Que também tem uma brincadeira, uns parágrafos a seguir, exatamente sobre nomes esquisitos. Que vamos combinar, né? Frozina não é um nome lá muito bonitinho, né? Mas enfim, acho que ninguém hoje em dia chama-se Frozina, né? De qualquer forma, é um texto que a Clarice faz certa graça, completamente, acho que de propósito. Não foi sem querer que ela produziu um texto que faz com que os leitores riam do que estão lendo, né? Com certeza não. Ela tinha consciência que queria fazer algo um pouquinho engraçado, mas também fazer uma coisa desconectada um pouco da realidade. Sim, Clarice sempre fez isso, aqueles textos complicados. Este é mais um, mas pelo menos ela facilitou um pouco pra gente se divertir um pouquinho, quem sabe, né? Não abandona o meu livro não, dessa vez tem uma história engraçadinha. Enfim, para As Manigâncias da Dona Frozinda, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo 3,5 asteriscos.
E amanhã temos o penúltimo conto aqui da coletânea Octaedro, de Julio Cortázar. Boas histórias vimos anteriormente e vamos ver se essas duas finais são bastante interessantes e também marcantes. Por enquanto, é aquela típica coletânea que eu fico assim meio, gosto de alguns, não gosto de outros. No geral, talvez, não sei o que eu vou dizer, mas por enquanto ainda estou na expectativa que os dois últimos contos valerão a pena com certeza. Por enquanto, acho que só um que eu gostei exatamente bastante, falei, isso aqui é 5 asteriscos, com certeza. Estou na expectativa por esse autor argentino e semana que vem, na segunda-feira, a gente retorna com mais um conto aqui, ou não conto, da Clarice Lispector no seu Onde Estivestes de Noite. E enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do Projeto Contos do Meio Dia, edição 2020 e ufa! E também, tchau!